Oiê, meu nome é Daniele e esse é o canal Diário de uma Chama Gêmea. Hoje é dia 17 de setembro de 2025 e eu quero começar esse vídeo agradecendo muito as pessoas que estão chegando no canal, que estão tirando um tempo para me ouvir. Mais do que isso, para comentar e compartilhar um pouco da sua história comigo aqui nos vídeos. Eu fico muito feliz com isso. Pode parecer, eu sei que eu tô bem no começo, pode parecer pouca coisa para algumas pessoas, mas eu fiquei espantada. Fiquei muito feliz mesmo. Gente, eu sou muito chorona, eu chorei um pouco de alegria de ver alguma coisa que eu tô falando e fazendo, dando resultado e chegando a algumas pessoas, sabe? Ontem eu fiz o exercício de fechar os olhos, me imaginar sentada numa cadeira, assim, e com um círculo formado de várias cadeiras e 10 pessoas sentadas ali comigo, debatendo sobre a espiritualidade e sobre a jornada. A gente que sabe que hoje, nos dias de hoje, sempre foi muito difícil reunir pessoas, ainda mais reunir um grupo de 10 pessoas para conversar sobre espiritualidade. Assim, na minha realidade, isso é quase impossível. Então, eu me imaginei ali naquele lugar e com essas pessoas que estão chegando e eu fiquei muito realizada. Me senti muito realizada mesmo. E isso até me traz uma lembrança que eu entrei esses dias num grupo de Chama Gêmea. Eu geralmente não faço isso, mas foi um daqueles grupos de portal, sabe? Acho que portal 9/9, e eu acho que eu senti uma conexão muito grande com a egrégora, porque eu não faço isso, eu nunca participei de portal nenhum, assim, eu sinto as energias, mas nunca fiz ritual, nunca fiz limpeza de portal, meditação, nada disso. Mas eu me conectei e eu fui parar nesse grupo. Aí lá tinha quase 200 pessoas. E eu fui olhar se tinha alguém com o mesmo código de telefone meu, né? Falei assim, olha, às vezes tem alguém que tá perto ou que é até da minha cidade. Às vezes a gente pode trocar uma ideia e se encontrar, né? Gente, ninguém. 200 pessoas. Ninguém com o mesmo código que eu. Falei assim, meu Deus. Aí eu vi que tinha algumas pessoas com telefone internacional. Falei assim, então eu vou procurar alguém que tem o mesmo código do país que eu morei na Europa, né? E assim, a gente pode conversar e ter algumas coisas em comum e a gente pode até conversar sobre espiritualidade. Ninguém também. E olha que é um país que tem muito brasileiro. Eu acho que, se eu não me engano, é a terceira ou quarta população que mais tem brasileiro, tipo assim, de pessoas de fora, de estrangeiro. O Brasil é a terceira ou quarta galera que tem mais lá. E não encontrei ninguém também. Então, isso só confirma de que eu sempre me senti um pouco sozinha, assim, nessa jornada. Mas, enfim, muito obrigada, galera. Hoje eu também, eu quero contar pra vocês sobre a minha jornada com a espiritualidade. Esse é o intuito do vídeo de hoje. Mas eu também quero trazer uma coisa que eu senti hoje, que eu acordei e eu pensei, me lembrei que eu não tava tendo sintomas de sentir o meu gêmeo, tipo, na noite escura da alma, há uns dias. Há uns 4 dias, se eu não me engano. Eu não tenho sentido. Tenho conversado com ele, eu sei que ele me busca, assim, de noite, principalmente na hora de dormir. Tenho conversado muito com o nosso eu superior, mas eu não tô mais sentindo a noite escura da alma dele. Daí eu fui... Eu tava tomando café agora e, tipo, 10 minutos antes de gravar, eu senti uma dor, gente. Uma dor no meu peito, um puxão. Sabe quando a gente tá naquela noite escura da alma que, assim, parece que estão arrancando o coração? Eu senti, assim, uma quebra, como se minha alma fosse um espelho, alguém tivesse quebrando em 1000 pedaços. E eu senti, assim, como se tivesse rasgando, assim, o meu peito e tirando o meu coração de dentro de mim. E eu senti isso fora. Quando é com a gente sente a dor completa. Mas nós sabemos de onde está vindo. Mas quando é com ele, eu senti uma dor que me deu falta de ar. Eu ainda tô com um resquício, assim. Eu sinto essa dorzinha pesada, esse negocinho ali, tipo, que tá... É meio que como se fosse uma ansiedade que não dá o sintoma em mim, mas que eu sei que tá presente. Tem alguma coisa incomodando, porque deve estar muito forte do outro lado. Eu sempre senti muito o meu gêmeo. Muito do que ele sente. Inclusive, uma vez ele quase morreu, ele teve um acidente bem grave. E
E ou quase morreu e depois, quando perdeu o risco de morte, quase perdeu o braço. E eu fiquei 1 mês com o meu braço doendo, repuxado. Eu achei até que eu tava com bursite. E eu morava fora, a gente não tinha contato na época. E eu parei de treinar superiores, eu parei de fazer coisas pesadas com o meu braço, porque doía muito. E aí teve um dia que eu, sem querer, vi uma foto dele com os amigos, numa festa. E ele tava de terno e com o braço, assim, com a faixa. Aí passou, e eu falei assim, estranho, né? Deve ter quebrado o braço. Aí passou um tempo, depois que eu vi a foto, ele me contou do acidente dele. E que foi bem sério e que... entre várias coisas. Talvez um dia eu conte isso pra vocês, não sei se é relevante. Mas eu sempre senti muito essa conexão e essas dores físicas que ele tem sempre chegaram até mim. Mas eu só queria fazer um parênteses sobre isso mesmo, pra deixar aqui meio como uma anotação, pra eu relembrar, uma nota pra mim mesma. Agora eu queria contar um pouquinho, a minha ideia pra vídeo de hoje é contar a minha história com a espiritualidade. Eu já ia começar bem assim, tardia, mas um ser espiritual muito importante na minha jornada me chamou a atenção e ela também quer aparecer aqui, que é Nossa Senhora. Então eu vou começar pelo começo. Eu sempre fui católica, nasci numa casa católica, os meus pais são católicos. Eu me batizei com 4 anos, porque meus pais não puderam me batizar antes, porque eles não eram casados. Aí a minha irmã mais nova nasceu e eles acabaram casando pra poder batizar nós duas. Eu sempre estive na igreja, sempre fui à missa com os meus pais, não posso dizer que eu era uma criança que gostava. Ao mesmo tempo, a minha avó materna, as minhas 2 avós são católicas, mas a minha avó materna era com quem eu sempre tive mais contato, que ela morava ali com a gente, não na mesma casa, mas no mesmo terreno. O mesmo terreno tinha 2 casas, era bem grande, e ela morava na outra casa dela. Então a gente ficava muito com ela, e a minha avó tinha uma plantação gigante assim de flores. A minha casa era muito bonita quando a minha avó era viva. Hoje é tudo concreto. Aí eu sempre tive esse contato com a minha avó materna muito grande. Ela é nordestina, a minha avó veio de Pernambuco. E a minha avó era católica, mas também era assim, 100% fiel a Iemanjá. Eu não sei nem que religião que é do Padim Cícero, mas tinha Padim Cícero pela casa da minha avó inteira. Ela tinha um altar, que era uma igreja, e dentro dessa igreja era bem grande. Tinha vários santos, mas ela também era a pessoa que acendia um cigarro por santos. Santos de sei lá da onde. Então eu cresci nesse mix, assim. Criança eu tinha amigos imaginários, que hoje eu sei que é os meus guias espirituais, anjos da guarda. Nunca vi nada, nunca vi mesmo, mas sentia, conversava, ouvia. À noite eu me sentia muito perseguida quando criança. Eu sei que ficava muitas influências assim perto de mim. E os meus guias espirituais trabalhavam muito me protegendo. Eu era uma criança perseguida pelas trevas, porque eu tinha muito medo de sair assim do meu quarto, assim, não um medo que me paralisava. Aquela criança que chora e que fica realmente bem assustada, nunca foi isso, mas eu sabia que era como se assim, no meu... É aquela coisa de criança também, né? No quarto a gente tá protegida, mas fora pra ir no banheiro já é um risco. Então eu só queria contar que eu já cresci nesse ambiente, tipo, de mix de religiões e de crenças. O melhor amigo dos meus avós maternos, ele era benzedor e ele benzia a gente. Os meus pais, apesar de católicos, meu pai também sempre levou a gente pra benzer na casa desse cara. Então eu já cresci assim, nunca fui muito fechada pra religião e pra crença, eu tenho uma religião e nada vai mudar minha ideia. Não, nunca fui assim.
E crescendo, claro, eu cresci mais na igreja católica, ia nas missas, fui batizada, fiz a primeira Eucaristia, crisma, fiz tudo. Mas eu nunca entendi o conceito de ressurreição. Não é ressurreição. Não, é a ressurreição da igreja católica, assim. Eu acredito na ressurreição de Cristo, eu acredito em Cristo muito. Sou muito cristã. Mas eu não entendia isso. Tipo, beleza, a gente vem aqui, a gente vive, a gente peca e a gente se arrepende e a gente tem a ressurreição em Cristo. Eu acredito nisso. Eu acho que esse é o grande, na verdade, é o grande objetivo da iluminação, né? Da evolução espiritual. É você chegar num nível tão espiritualizado que você vai ressuscitar com Cristo e você vai ficar ali pra sempre. Mas eu nunca, eu não sei se essa palavra existe, crer, que era agora, que era dessa vida pra próxima, de que era daqui da Terra que a gente ia pra esse lugar tão especial. E adolescente eu lia livros espíritas, mas não entendia muito bem o que era. Tipo, eu sempre acreditei em espírito, mas eu não sabia o que era religião espírita. Na faculdade eu lembro de ler o Livro dos Espíritos, eu achava muito, tipo assim, eu achava bem legal. Eu achava que respondia questões que eu me fazia, mas eu achava também misterioso. E depois, misterioso porque tinham as respostas, mas era como se as respostas ainda estivessem incompletas, como se a gente ainda não pudesse saber tudo. E eu também lembrava de pensar assim que Kardec não fazia todas as perguntas. Era como se ele também tivesse um medo, ou se como ele não pudesse perguntar. Ele não respondia tudo que eu queria saber. Aí passou, né? Eu tive... Depois que eu conheci a minha chama gêmea, eu acho que essa agora é a parte mais importante da minha jornada espiritual. Depois que eu conheci a minha chama gêmea, eu fiquei bem mal. Porque tudo entre a gente dava errado. A gente teve um relacionamento bem kármico, assim, antes de eu descobrir da dinâmica, né? E era muito difícil mesmo. E eu tinha muitas noites escuras da alma, sem saber o que era. E teve um dia, é aqui que entra essa pessoa especial, que é Nossa Senhora. Eu sempre fui muito crente a Nossa Senhora. Era ela que era a minha guia. Quando eu ia rezar, eu não rezava muito, assim, pra Espírito Santo, para Jesus. Eu rezava para Deus e para Nossa Senhora. Sempre pedia para ela interferir. Eu adorava ir amo até hoje ir lá na catedral, em Aparecida. E ela sempre foi muito presente, assim. Minha vida espiritual era ela. Eu sempre conversava e pedia as coisas para ela. E teve um dia que eu tava na aula. Eu não gostava da faculdade que eu fazia, né? Eu acho que eu já falei aqui que eu sou engenheira civil. E eu achava tudo muito difícil. Eu ficava desesperada. Eu sempre fui uma pessoa que aprendeu rápido, mas eu não conseguia entender o que acontecia comigo lá. Hoje penso que é porque eu estava completamente indo contra tudo que era pra eu fazer, né? Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que o mundo espiritual permitiu que eu terminasse essa faculdade. Mas eu tava assim, nessa semana de provas, tudo bem difícil. E eram semanas que eu ficava sem dormir, gente. Por 3 semanas, assim. E assim, dormir mesmo. Dormia, 3 horas por dia, porque eu tinha aula de manhã à tarde, às vezes à noite. A gente tinha projetos que, sim, demora 6 meses para fazer, mas o final da entrega de projeto que você tem que levar pro professor, ele faz a revisão, você volta para revisar aquele projeto, sempre caía em época de prova, e eram coisas gigantes, gente. Era tipo assim, fazer o saneamento de um bairro inteiro, calcular todos os tubos que vão por baixo de esgoto, de água, e não só de saneamento, tinha o mesmo projeto para matéria de madeira, para matéria de aço, para matéria de concreto. Essas eram as matérias que eu tinha na faculdade. E eu tinha que fazer, e a gente tinha, claro que era em grupo, mas tinha que entregar. Então, assim, qual horário que o grupo tinha para se reunir? De madrugada. E muitas das pessoas também já trabalhavam, faziam estágio. Então, era assim, eram semanas muito pesadas. Que eu acho que adolescente nenhum deve passar. Aquilo não é ensino. Não tem como você aprender sobre essa pressão. Tem como você odiar.
E eu odiava. Aí, nessa situação, com a cabeça super cheia, teve um dia, era uma segunda-feira, eu nunca vou esquecer, eu tava muito cansada. E eu senti uma vontade, tava no meio da aula da tarde, e eu senti uma vontade muito grande, assim, de ir na missa. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu não tenho tempo pra ir na missa. Tipo, não vai dar. Acabou que o meu grupo cancelou o encontro lá de fazer trabalho de noite. E eu fui pra missa. Cheguei lá na igreja, já saí direto da faculdade e fui. Tipo, cheguei na igreja 1 hora antes da missa começar. Quando eu cheguei, a igreja estava vazia. Então eu sentei no meu canto, abri ali minhas coisas, fui revisar alguma matéria X. Aí começou a encher muito a igreja. E era enorme, tá? A igreja que tem aqui perto de casa, bem grande. E começou a encher, chegava gente. Eu sei que faltavam uns 10 minutos pra começar a missa. E tinha gente até em pé sentada assim no chão do corredor. Não é exagero, corredor do chão, assim, do meio da igreja. E eu falei assim, gente, mas o que tá acontecendo? Tipo, nem domingo dá tanta gente assim. E aí, beleza, teve a missa, acabou a missa. Ninguém levantou do lugar. Poucas pessoas, sei lá, de 1000 pessoas que devia estar lá dentro. 10 deve ter levantado e ido embora. Aí eu fiquei com vergonha. Eu queria ir embora, porque eu tinha um monte de coisa pra fazer. Mas eu fiquei com vergonha de levantar e sair. Naquela época, a gente ainda achava que as pessoas se importavam com o outro, né? Nossa, eu era o centro da vida das pessoas. Mas não. Se eu levantasse e ia embora, provavelmente ninguém ia perceber. Enfim, aí eu perguntei pra moça que tava do meu lado. Falei assim, vai ter alguma coisa aqui, né? O que tá esse rolê todo, assim? Daí ela falou assim, toda segunda-feira, depois da missa, tem um grupo de oração. Vai ser legal, você vai gostar. Gente, e onde eu quero chegar com a Nossa Senhora Aparecida? O grupo chamava Caminhando com Maria. E foi a salvação da minha vida, esse grupo. Eu comecei aí, a primeira experiência foi incrível. É um grupo de oração normal. É que eu nunca tinha participado. Eu vim de uma cidade pequena e agora eu vim pra estudar e nunca mais saí daqui. É uma cidade maior. Então, na minha cidade, tinha missa, gente. Mas eu não sei, eu participei de grupo de adolescente, mas não tinha esse contato com a espiritualidade igual eu descobri aqui. E teve música normal, igual todo grupo de oração que depois eu descobri que é assim, né? Que canta, daí tem a palavra, depois alguém explica a palavra, e depois tem mais prece pro Espírito Santo. Mas aquilo foi a minha salvação. Eu saí de lá de um jeito leve, inexplicável o que eu senti. E foi só a minha primeira experiência. E onde eu queria chegar, que o grupo chama exatamente isso, Caminhando com Maria. E eu sei que foi ela que me levou até lá. Foi ela que decidiu de tipo, chega de sofrimento, agora a gente vai te apresentar o outro lado. E eu não conseguia mais parar de ir. Naquela época eu tinha muitos vícios, eu queria parar com muita coisa, eu sofria muito por causa da minha chama gêmea. Eu tava numa época assim de depressão mesmo. Uma depressão profunda, eu chorava muito, dormia pouco, odiava minha faculdade. As minhas amigas da faculdade já tinham ido embora, porque eu reprovei na faculdade, então eu meio que me separei delas, né? Porque eu fiquei pra trás. E as minhas melhores amigas na faculdade, elas eram de São Paulo. Então todo mundo meio que foi embora e eu me sentia sozinha na época, passando por todo o caos de uma dinâmica sem saber que eu tava na dinâmica. Noite escura da alma quase todos os dias. Eu era bem infeliz. Então, esse grupo de oração passou a ser para mim um refúgio. Eu não conseguia mais não ir, eu não conseguia mais faltar. E nesse grupo de oração, esse grupo me ensinou muita coisa. Eu aprendi a rezar de verdade, eu aprendi a ter contato com o Espírito Santo. Tipo, eu sabia quem era o Espírito Santo, mas a gente não era íntimo. Eu não tinha intimidade, eu não buscava o Espírito Santo. Hoje, é a primeira pessoa, é quem eu acordo, porque eu sei que é ele que tá aqui na Terra com a gente. Então, eu já acordo e eu já
dedico o meu dia, as minhas palavras, os meus pensamentos pro Espírito. E eu falo que peço sempre pra Ele que tudo de ruim que vier até mim, que vier até os meus pensamentos, porque é o nosso primeiro contato com o mundo espiritual, é o que a gente pensa. É pra Ele quebrar. E eu consagro o meu dia a Ele. Então eu aprendi a ter esse contato. E eu lembro que no grupo sempre apareciam muitos depoimentos, né? E eu sempre falava, um dia eu vou vir aqui dar o meu depoimento, porque eu vou ser curada dessa depressão. Eu vou me curar dessa depressão. E na época eu não tinha nenhum meio de ajuda, eu não frequentava psiquiatra, porque eu tinha pavor de psiquiatra, já tentei ir. E eu fiquei doente de ficar na casa lá, na clínica. Porque era uma clínica de repouso, então pessoas também dormiam lá. Eu escutava na sala de espera as pessoas gritando de longe, aquilo me apavorou, eu tive que fugir. Enfim, eu não tinha psiquiatra, não tomava remédio, eu só queria me curar, queria muito me curar. Então eu ia toda segunda-feira, sem faltar, e pedia muito pro Espírito Santo se manifestar em mim, e pedia pra ele me curar, né, dessas dores, me libertar da dinâmica, gente. Eu pedia pra ele me livrar dessa pessoa. Eu não sabia de nada. E daí, até que um dia ele se manifestou em mim. Ele se manifestou, eu queria muito. E eu falava pra ele que eu era muito indigna, que eu tinha muita coisa pra curar, que eu tinha que enfrentar os medos e ser verdadeira com as pessoas, porque naquela época eu também mentia pra mim, pros outros, pra minha chama gêmea. Eu era completamente perdida. Não vou negar, completamente perdida. 100% de mim era a minha sombra. E eu já disse aqui pra vocês que ela é louca. Quando ela aparece, é que hoje a gente é muito amiga. E eu já coloco ela pra trás, a alma fica na frente. Mas quando ela aparece, eu falo com ela que ela é doida. E eu era 100% tomada pela minha sombra, pelo meu lado sombrio. E no dia que o Espírito Santo se manifestou pra mim a primeira vez, assim, é uma vez mesmo na vida, porque do jeito que você se sente as outras vezes, não consegue ser nem igual a primeira vez. É como se a gente tomasse todas as drogas do mundo. Foi surreal pra mim. E eu falei pra ele, falei assim, eu pedi muito, gente, muito, muito, muito mesmo. E eu vi as pessoas orando em língua e eu pedia pra ele, eu falei, eu quero orar em língua, sem entender nada, eu quero ser isso. Até que ele me concedeu também esse dom. E aí eu cheguei em casa, eu conversei com ele e falei assim, olha, eu agradeço muito pela experiência, eu me sinto indigna de ter recebido isso, porque eu ainda tenho muita coisa pra melhorar, eu tenho vícios que eu preciso largar de vez, eu sei disso e eu tô tentando. Mas eu falei assim pra ele, mas olha, a partir de agora, eu quero que a gente tenha um contato diário. Eu não quero mais ter que ir toda segunda-feira lá pra te buscar. Não que eu vou parar de ir, mas eu quero que você também venha até mim, aqui na minha casa, aqui no meu próprio altar, que é o meu quarto, o meu corpo, o meu espírito, tá aqui comigo todos os momentos. E esse grupo, até eu ir embora do Brasil, foi o que me ajudou muito. Eu já tava bem melhor quando eu fui embora. Eu já não era mais tão louca, eu já tinha me contido em muitas coisas, já tinha melhorado. Nossa, eu fui embora. Um ano antes de eu ir embora, eu já me senti outra pessoa. Era como se eu estivesse amadurecendo 10 anos em um ano. Aí eu fui embora, morando em outro país. Lá era um país bem católico, tem muitas igrejas, então eu ia muito na igreja, assim, assistia a missa até sem entender, que na época eu nem falava inglês. Eu assistia às missas, aí parou de ter missa por causa da pandemia, mas a igreja ficava aberta, a gente podia ir lá rezar, eu rezava. A pandemia também, acho que tudo, né? Um pouco de tudo, não vou culpar só a pandemia não, mas a pandemia, o fato de morar em outro país, no primeiro ano, tudo pra mim foi mudança, era começar uma vida do zero, então isso foi me afastando desse contato com a espiritualidade. E às vezes eu me via caindo em caminhos que eu não queria mais. Eu não vou negar que no primeiro ano morando fora, eu também fui meio louca, sabe? Não tão louca quanto eu era aqui, mas eu me vi caindo em lugares de novo que já não me cabiam mais, sabe? E com o tempo, já uns 2 anos depois morando lá,
foi quando era o meu tempo de ir embora. Eu vejo isso. Todo o resto que eu fiquei lá, eu fiquei 4 anos. Todo o resto que eu fiquei lá foi de teimosia. Foi de teimosia. A espiritualidade já tava me prendendo, assim. Me prendendo não, mas me forçando a ver certas coisas. Eu tinha noites escuras da alma também. Foi aí que a minha chama gêmea começou a namorar. Sério, e a gente até parou de ter contato. Foi aí que a gente se afastou mesmo. Que foi tudo começou a ficar difícil. Foi quando eu tive que começar a fazer terapia e que foi, assim, o caminho pra mim. A terapia também me ajudou muito nesse processo de autoconhecimento. Mas em 2022, que foi onde a dinâmica apareceu pra mim, foi quando eu fiquei sabendo sobre a dinâmica. Eu não posso falar que foi imediatamente, mas eu acho que as coisas foram se encaminhando, sabe, pra minha volta, assim, pro mundo espiritual. Eu voltei a frequentar a missa lá, eu comecei... Foi tudo gradual, foi bem calmo no começo. Mas no final de 2023, em novembro, eu fui morar sozinha. Muitas coisas, tá? Nesse um ano, entre o final de 2022 e o final de 2023, muitas coisas aconteceram comigo. Muitas coisas muito horríveis. Muito horríveis. Que eu não sei como é que eu não surtei. Eu não sei como é que eu não larguei tudo antes. Eu acho que eu tava muito firme de que meu caminho era lá. E eu tinha muito medo de voltar pra cá, porque aqui eu não tinha nada e a minha chama gêmea tava com outra. E eu fui ficando. Aí no final de 2023 não deu mais. Eu tive sintomas do despertar que eu não entendia nada. Porque daí foi o meu despertar de verdade. De verdade mesmo. Eu não entendia nada. Eu tinha dor. Eu ficava pensando nisso o dia inteiro. Eu me achei ficando louca. Eu tinha ansiedade. É claro que eu também não tava num bom momento da minha vida. Tudo desmoronava. Eu ia lá e eu construía tudo de novo. Gente, era a ponto de, tipo assim, mudar de casa em um ano 3 vezes. Mudar de trabalho. E é coisa, assim, difícil de fazer, tá? Na Europa. Tanto encontrar casa, quanto encontrar emprego. Emprego, assim, que vai te patrocinar, né? Que era o caso que eu precisava. Nossa, e eu conseguia fazer coisas inimagináveis, que todo mundo lutava muito pra fazer. E daí, o que acontecia? Eu achava que eu tava no caminho certo, né? Tá tudo dando certo aqui, na minha vida profissional. Por que eu tô sofrendo tanto? Aí, eu fui morar sozinha, porque eu já tava saturada de morar com pessoas, tava ficando doente por causa delas. E aí foi pior, porque eu comecei a me isolar. Mas foi nessa época que o espiritismo entrou de novo na minha vida. Eu comecei a ler sem freio os livros do André Luiz. Eu li o Moço Lar e eu ficava pensando, por que eu não li esse livro antes? O livro da Liz Bourbeau também é uma coisa muito engraçada. Foi o melhor livro que eu já li na minha vida. E ele chegou nessa época de 2022, que eu falei pra vocês. De que era a época que eu devia ter vindo embora e não vim. E lá já eu comecei, já tava começando a terapia ali, então, tipo, é um ótimo livro pra quem tá tentando se autoconhecer, né? E eu descobri as minhas feridas e eu realmente me dispus a curá-las, mas eu não sabia, gente, que era tão profundo assim. No livro não explica. Não fala que é profundo ao ponto de, tipo... Vocês já assistiram Harry Potter? Aquele livro, aquele filme que a moça faz... Ele escrever com a caneta e é o próprio sangue. É desse jeito. É essa gravação que tem as feridas emocionais na gente. Aí eu comecei a ler os livros do André Luiz. Aí eu já não queria mais ficar lá, naquele país. Eu não queria de jeito nenhum. Mas daí, gente, tem todas as escolhas que a gente precisa fazer, né? Eu já tinha um contato muito maior com a espiritualidade. Aí as coisas começaram a realmente aparecer pra mim. Eu ouvia mais a minha intuição. Ouvia mais, mas ainda faltava algo. Ainda faltava algo. E eu tinha que tomar essa decisão de vir embora. Só que eu era muito estável financeiramente lá. Eu acho que eu já até falei aqui, que eu tinha muitas coisas que todos os meus amigos queriam ter. Tipo... Deus foi muito bom comigo lá. Eu acho que eu até conquistei todas essas coisas para um dia eu poder olhar e
e saber que eu abri mão de muitas conquistas, mas que eu sou muito mais feliz hoje, de tipo assim, e de ter com que argumentar contra o meu ego, de poder falar assim pra ele que você conquistou tudo que você quis, tudo que você planejou e rápido, de uma maneira que as pessoas normais, entre aspas, não conseguem fazer, e eu fiz. Então hoje eu posso argumentar com ele com isso, e também posso falar que essa foi uma das decisões mais importantes da minha vida. E apesar de estar nesse lugar, eu era muito infeliz. E eu lembro que quando, assim, ficou insuportável, eu realmente não conseguia mais pensar em outra coisa. Eu só pensava em ir embora, eu só pensava que eu era infeliz, eu só pensava que eu odiava tudo. Eu contava os dias pra eu decidi vir pro Brasil em viagem, eu contava os dias pra isso, comprei uma passagem, não fiquei feliz com a passagem. E eu sabia que quando eu viesse pra cá, eu não ia conseguir voltar. Então, um mês antes da minha viagem, foi em fevereiro de 2024, é muito recente, né? Foi quando eu tomei a decisão, assim, da minha vida de vir embora, porque era melhor que eu viesse e já deixasse as coisas organizadas lá, né? Entregasse apartamento, trouxesse as minhas coisas, doasse o que eu não precisava mais, do que eu ter que vir pra cá e ir pra lá só pra fazer tudo isso. Então, eu tomei essa decisão. Mas outro ponto muito importante que eu quero muito compartilhar com vocês, que faz parte da história do meu momento espiritual e da espiritualidade comigo, é que não foi uma decisão que eu tomei sozinha. Eu já não sei mais se eu já contei essa história aqui, porque eu vivo na minha própria mente, né? Então, eu penso tudo isso e isso já... Eu realmente não sei se eu trouxe a história, mas é que eu tinha 2 trabalhos. Eu era engenheira, trabalhava numa empresa, e eu tinha 2 obras que eram muito pertas uma da outra. E nessas 2 obras, as 2 tinham igrejas. Então eu ia sempre lá. Tinha uma folga, eu ia na igreja. Tava com a dor de cabeça, ia na igreja. Só que uma dessas obras tinha uma biblioteca pública da cidade. E eu amo biblioteca, eu amo ler. Amo leitura. Então eu ia na biblioteca pra passar meu tempo, pra olhar os livros, pra sentar num sofá, e eu ficava assim, realmente olhando pro nada, tipo, sem celular, só pensando na vida, e eu pensando em ir embora, né? Eu ainda não tinha tomado essa decisão, então eu tava numa época que eu pedia muitos sinais, eu rezava muito pra espiritualidade me falar alguma coisa. Aí teve esse dia que eu fui na igreja pela manhã e eu pedi um sinal. Eu falei assim, olha, me fala claramente. Eu falei assim, Deus, eu preciso que você me fala claramente pra mim ir embora. E se esse sinal vir em 24 horas, eu não vou pestanejar, eu não vou perguntar de novo, eu não vou pedir confirmação, eu vou simplesmente assimilar aquilo e vou levar essa decisão e vou aceitar. E aí eu vou embora. Pra quê, né? Toma cuidado com as coisas que você pede. Aí fui à tarde nessa biblioteca e, assim, passei uma meia hora lá, né? Infelizmente, tinha que voltar pro campo. Aí eu peguei e levantei, assim, do sofá que eu sempre sentava. E quando eu levantei desse sofá, eu olhei pra trás e tinha uma prateleira gigante. E eu nunca tinha notado a prateleira. Sim, já tinha notado a prateleira, mas nunca tinha olhado os livros que tinha lá. Foi quando eu percebi que eram várias Bíblias. E Bíblias muito grandes mesmo, assim, e antigas, bem antigas, em várias línguas. E eu tenho uma mania de que sempre que eu vejo uma Bíblia que não é a minha, às vezes a minha também, mas é mais quando não é. É que eu pego a Bíblia e eu peço uma orientação para o meu anjo da guarda e eu abro para ler uma passagem, para servir como guia ali para o meu dia, para a minha semana. E eu fiz isso. Eu peguei uma Bíblia em inglês e pedi uma orientação. Eu pedi uma orientação para o Espírito, que ele me desse uma resposta. Eu estava vivendo um momento muito angustiante, né? Que ele me desse uma resposta num momento de angústia muito que eu estava passando. E aí eu peguei e fechei os meus olhos, abri a Bíblia
abri a Bíblia num capítulo X, uma página X, assim. Aí eu guiei a minha mão, eu fiquei sentindo, assim, a mão no lugar que eu deveria, né, ler. Aí eu achei até engraçado, porque as Bíblias que eu tava acostumada, eu sempre tive Bíblias que é separado por coluna, né? Então uma página tem 2 colunas. E essa Bíblia não, ela era como um livro, ela era corrida, assim, ela não tinha coluna. Eu abri, eu até peguei minha Bíblia aqui porque eu queria ler a passagem pra vocês. Que é incontestável, mas eu não sei mais se eu lembro com certeza. Aí eu abri a Bíblia e ela me... Peraí, eu vou procurar aqui. Oiê, voltei. Demorei, mas achei a passagem. Ela tá em Reis 1, a partir do versículo 52. Eu vou ler aqui pra vocês. E Salomão respondeu: se ele se mostrar confiável, não cairá nenhum só fio de cabelo da sua cabeça. Mas, se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Então, o rei enviou alguns soldados, e eles o fizeram descer do altar. E Adonias veio e se curvou solenemente perante o rei Salomão, que lhe disse: vá para casa. E isso é incontestável, né, gente? Na hora foi incontestável para mim. Eu lembro de que até que li em inglês e tava escrito go to tiny house. Eu não sabia o que era a palavra tiny. Tipo, na minha concepção da língua inglesa era pequeno. Mas eu sabia que não era aquilo. E depois eu até pesquisei, é como, assim... vá para o lugar que você se sinta em casa. E eu sabia onde eu devia ir. Então eu meio que planejei uma volta para o Brasil em pouquíssimos dias. Eu não contestei, eu disse para Deus que eu não ia contestar o sinal dele. Então eu já cheguei fazendo tudo. Cheguei em casa, já liguei pro dono do meu apartamento, já comecei a entregar as coisas, já avisei os meus amigos, já avisei minha família. Também não foi uma tarefa fácil. E eu sabia que eu tava abrindo mão pra algo muito maior. Eu entreguei, gente. Essa foi a maior entrega, assim. Foi meu primeiro passo no movimento da rendição. Foi esse. Esse foi o passo número 1. Porque eu abri mão de muitas coisas. Inclusive, depois eu nunca tive uma vida financeira saudável. Ainda não cheguei lá. Minha vida é estável, mas saudável já não posso falar que é. E aí, chegando no Brasil, foi onde tudo começou. Eu acho que essa história já ficou muito longa, nem sei se é algo que interessa muitas pessoas, mas eu senti uma intuição de vir contar a minha jornada espiritual. Aqui no Brasil eu fiz muitas concessões, mas as coisas realmente começaram a aparecer. Hoje eu vivo a minha espiritualidade e eu vejo assim que quando eu tô um pouco afastada, quando eu deixo um pouco de lado, quando eu paro de fazer assim, tirar o meu tempo para o mundo espiritual. O que é tirar o meu tempo? Para mim, é fazer a leitura da Bíblia, que eu gosto, é uma coisa que eu sempre faço. E se eu ler um capítulo por dia, já acalma a minha mente, me traz uma plenitude. Mas é que são livros, é um livro que eu sempre me senti conectada. Não é que todo mundo tem que fazer o que eu faço, mas são práticas de que me ajudaram. Faz muito tempo que eu não medito, mas meditar, eu acho que mais do que meditar é estar em presença, né? Viver o momento presente, ser feliz no agora. Isso é a meditação em si. É para isso que a gente aprende a meditar. Onde mais eu busco a espiritualidade? Converso com eles o tempo inteiro. Eu procuro vídeos espirituais, sim. Eu acho que é um bom caminho de aprendizagem. Então, às vezes eu vejo que quando eu tô muito nervosa ou quando as coisas... eu tô com muito medo, é porque eu tô afastada da minha espiritualidade. E esse foi o primeiro passo na minha rendição. Me render, assim, pro que eles vão trazer pra mim. Não vou falar que é um caminho confortável. Tem muitas pedras e no meu tem pedras gigantescas, mas eu sei que eu tô amparada. E eu acho que o caminho da rendição é exatamente isso. É você abrir mão do controle aos poucos.
dia após dia. É você abrir mão do tanto de controle que você pode naquele dia. É você dar o melhor todos os dias. É você tentar ficar no momento presente o mais tempo possível. Não se deixar cair pelo futuro. Mas no futuro eu tenho uma grande parcela de financiamento de casa para pagar e eu não tenho dinheiro hoje. Mas hoje está te faltando a casa? Entende? É dar esses pequenos passos de confiança. Assim, é claro que não adianta a gente fazer a entrega se a gente não faz a nossa parte, se a gente não faz nenhum trabalho, se a gente não serve o mundo espiritual. E por muito tempo eu fiquei me fazendo essa pergunta, eu fiquei atirando para vários lados no servir e às vezes até entregando o meu trabalho a custo nenhum, porque eu achava que isso era servir a espiritualidade. Mas eu quero dizer que eu tô encontrando o meu próprio caminho do servir, entendeu? E talvez esse canal cheio de tropeço, porque eu sou super perfeccionista e esse canal não tem perfeição nenhuma aos meus olhos, mas é simplesmente o ato de fazer sem pensar muito, sem planejar muito, e ir lá e fazer, trazer o que eu sei, trazer o que eu tenho de melhor. Talvez chegue em algum ouvido que precisa escutar. Então é isso. Hoje eu tive essa intuição de que eu tinha que trazer um pouco da minha jornada espiritual. Eu acho que quanto mais você vai se entregando, mais as coisas vão aparecendo pra você, sim. Hoje eu me sinto muito mais conectada, hoje eu me sinto muito mais confiante, apesar de, que nem falei pra vocês, nunca vi, nunca escutei nada, mas a minha intuição é muito forte. E eu vejo todas as peças se encaixando, então eu parei de ter medo, eu confio muito. Eu sei que as coisas têm um tempo de amadurecimento. E eu não tenho mais medo da espera. Entende? Eu sei que eu vou ser amparada. É claro que... Eu já li uma passagem muito legal também na Bíblia. É claro que... É que isso me lembrou isso que eu vou falar agora. Que é a velha passagem de Salomão, né? Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E eu acho que é isso. Que a gente precisa aprender a confiar. Aprender a confiar. Nem todos os dias serão bons. Mas todos os dias e todas as coisas no final se encaixam. Porque existe um propósito para todas as coisas. Gente, força. Não duvidem de si. E não duvidem da jornada. Beijinho, obrigada.